God is good, amen? Amen. Hallelujah. I don't speak English. But my brother, translation for me, okay? Jesus stay in the house. Jesus is in the house. Amen? Amen. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. I am very happy. Tá saindo? I am very happy Amen. Eu fico muito feliz nesta noite de estar aqui this morning to be here with you, juntamente com o pastor John e sua família together with Pastor John and his family, e conhecer vocês, and to meet all of you. porque há muito tempo, como o John falou, Because for a long time, as John said, nós nos conhecemos há mais de 20 anos. we met each other more than 20 years ago. E toda vez que ele ia ao Brasil, And every time he went to Brazil, eu dizia, próximo ano next year, eu vou estar lá com você adorando o Senhor. I'm going to be there with you worshiping the Lord. E se passaram 20 anos. And then 20 years passed. E hoje eu estou aqui But today I'm here para adorar com vocês ao Senhor. to Amém? worship the Lord with you guys. Eu agradeço o pastor John. Pastor John, Eu agradeço o pastor John, I want to thank you, Pastor John, porque realmente ele é uma bênção na minha vida. because truly he is a blessing in my life. Porque desde a primeira vez que nós nos conhecemos, o Senhor nos conectou. Because since the first time that we met each other, the Lord connected us. E toda vez que John vai para o Brasil, ao Brasil, And every time that Pastor John goes to Brazil, nós ficamos com grande expectativa do que Deus vai fazer. we raise big expectations regarding what God's going to do. Porque sabemos que Ele vai com uma palavra de Deus para as nossas vidas. Because we know that He's coming with the Word of God for our lives. Porque sabemos que Ele é um profeta do Senhor. Because we know He's a prophet of God. E nós esperamos receber de Deus And we wait to receive from God uma palavra de poder. a word of power. Agradeço pela sua família, Debbie, I thank God for His family, pelo carinho dispensado a mim e a minha casa. for the love and the care given to me in my house. Seus filhos, Matthew, Victoria, Andrew, To His children, Matthew, Victoria, and Andrew, que são maravilhosos. that are wonderful. Eu não sei se eu posso falar a primeira vez que o Andrew esteve no Brasil. I don't know if I can say, but the first time that Andrew went to Brazil, Posso falar, John? can I say it, Pastor John? Na primeira vez que o Andrew esteve no Brasil, aconteceu algo muito First time that Andrew went to Brazil, something engraçado, very funny happened. porque já contei para algumas pessoas aqui, já estão até rindo, I already told some people here, and they already are laughing. porque o pastor John deu a palavra no culto para o Andrew, Because Pastor John gave the word at service to Andrew, e o Andrew tinha apenas 13 anos de idade, né? and Andrew was only 13 Ou 12, or 12. e ele pregou, né? Deu uma palavra para a igreja, And he preached and gave a word to the church. e no final do culto, And at the end of the service, alguns jovens, algumas garotas some young girls vieram e falaram, eu quero seu autógrafo. came up and asked for his autograph. E eu achei aquilo engraçado porque And I thought it was funny because o Andrew ficou meio vermelho, Andrew got constrangido. blushed up. He got very red. E eu deixei ele sozinho lá, dando autógrafo, falando para as pessoas, And I left him alone there, just signing autographs and talking to people. e fui para o gabinete pastoral. And I went to my office. Mas depois de um tempo, eu olho para a porta But after a while, I look at the door, e o Andrew vem correndo com toda a força, com and toda a Andrew velocidade, comes running in with every strength in his body. e um monte de garota atrás dele correndo e gritando. And a lot of girls running behind him and yelling. E ele tranca a porta e segura a porta. So he locks the door and holds it. E as meninas ficam, Andrew, open the door, Andrew! And the girls are knocking on the door, yelling, Andrew, open the door. Justin Bieber, open the door! Justin Bieber, open the door. E de repente, de tanto bater a porta se quebra. So after knocking on the door so hard, it broke. E o vidro. The glass shattered. E eu abro a porta e olho e não tem mais ninguém. Cadê? I open the door and I look, there's no one else, there's no one there anymore. Quebraram a porta do gabinete do pastor, They amém? broke the pastor's office door. E essa foi a primeira experiência do Andrew pregando no Brasil. And that was Andrew's first experience preaching in Brazil. Aleluia, glória a Deus. Hallelujah, glory to God. Mas hoje eu quero falar com você algo But today I want to talk to you about something acerca do que Deus tem falado ao meu coração. that God has been speaking to my heart.
Mas antes eu quero apresentar a minha família. Eu estou aqui com as 3 mulheres lindas. But first I want to introduce my family, these 3 beautiful women. Quero que elas fiquem de pé. I want them to Patrícia, stand up, Patricia, Camille Camille, e Letícia. and Leticia. Amém? Eu trago um abraço do meu pai também, que é o meu pastor Pina, como o João falou. I bring to the church a hug from my own pastor, which is my father, Pastor Pina. E toda vez que nós falamos sobre essa viagem, quando surgiu a oportunidade And every time that we talk about this trip, when the opportunity comes up de estar com vocês aqui em Nova York, to be here in New York with you guys, meu pai falava para mim: my dad would tell me, você vai para Nova York, you're going to go to New York, mas você vai lá abençoar aquele povo. but you're going to bless those people. Você vai para Nova York, You're going to go to New mas York, você vai para lá para pregar a palavra do Senhor. but you're going to preach the word. E toda vez que conversávamos sobre Nova York, ele falava para mim: And every time that we would talk about New York, he would tell me, você vai a Nova York, you're going to New mas York, você vai para abençoar aquele povo. but you're going to bless those people. E na última noite, antes de eu viajar, ele foi à minha casa. And on the night before I traveled, E qual foi a palavra he dele para came mim? to my house and what was the word that he said? Amanhã você viaja para Nova York, Tomorrow you're going to New York, mas você vai lá para abençoar esse povo. but Amém? you're going there so you can bless E hoje them. eu quero falar com vocês acerca de algo que Deus tem falado ao meu coração. So today I want to talk to you guys about something that God has been speaking in my heart. Abra sua Bíblia Open your Bible em Oséias, in Hosea capítulo 4, chapter 4, versículo 6. verse 6. Amém? Você pode ler para mim? Amen. Atrás aqui. And, Yeah. and the verse says, my people are destroyed from lack of knowledge. Amém? Amen. O meu povo foi destruído We're porque destroyed lhe faltou o conhecimento. because Amém? of lack of knowledge. Feche seus olhos, eu quero orar antes de pregar. Can you just close your eyes for a moment so we can pray before the word? Senhor, te agradecemos, Pai, por estar na tua casa. Lord, we thank you for being here in your house. Senhor, fala conosco nesta manhã. Lord, speak to us in this morning. Sabemos que tu estás aqui. We know that you are here. O Senhor, a sua presença está neste lugar. Lord, your presence is in this place. Abre a nossa mente. Pai. Open our minds. Queremos receber, ó Deus, de We want to ti receive from you uma a palavra. word. Senhor, queremos receber inteligência We want to receive intelligence, Sabedoria. wisdom, e fé, Senhor. and faith, Lord. Fala conosco nesta Speak to manhã. us, Lord, this morning. Em nome In de the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Amém. E o tema da palavra do Senhor nesta manhã And é the theme today is inteligência, intelligence, sabedoria wisdom, e fé. and faith. Amém? Você pode repetir isso Amen. Can comigo? you repeat that? Inteligência, Intelligence, sabedoria wisdom, e fé. faith. Amen. Amen. Aleluia. Mas por que inteligência, sabedoria e fé? But why intelligence, wisdom, and faith? Porque existem certas vitórias e certas conquistas Because there are certain victories and victories que nós só iremos alcançá-las elas através da fé. that we will only achieve them through faith. E existem outras vitórias que, além da fé, And there are other victories that beyond faith, besides faith, você vai precisar de inteligência e sabedoria. you're going to need wisdom and intelligence. Amém. A Bíblia fala sobre uma mulher The Bible talks about a woman que tinha um fluxo de sangue that had a blood issue. e ela tinha essa doença há mais de 12 anos. And she had that issue, that problem for more than 12 years. E ela já havia gasto todo o seu dinheiro com médicos, And she had invested all her money, wasted all her money on tratamentos, treatments, medicamentos. medicine. E eu acredito que o médico tenha dito para ela: eu não posso fazer mais nada por você. And I believe that the doctor probably told her, I can't do anything for you. Só um milagre. Only a miracle. E ela volta para sua casa como qualquer pessoa que recebe uma resposta contrária. And she goes back home like anyone that receives a contrary answer. Mas a palavra do Senhor também diz But the Word of God also says que ela ouve dizer that she hears about que Jesus ia passar ali por perto. that Jesus would pass by. E o seu coração se encheu de fé. And her heart filled with faith. E ela falou: se eu tão somente tocar nas orlas do seu vestido, And she says, if I just so ever touch the edge of his dress, of his clothing, eu serei curada. I will be healed. Eu quero dizer para você nessa manhã aqui: And I want to tell you this morning, Jesus está neste lugar, amém? Jesus is in this place. Basta você esticar a sua mão e tocar em Jesus que Ele vai All te you need to curar. do is just stretch out your hand and touch Basta Jesus and he will você heal you. estender a sua mão e Ele vai fazer um milagre na sua Stretch out your vida. hands, touch him, and he will do a miracle. Jesus está aqui, amém? Quantos creem que Ele está neste lugar? Ele está aqui, Ele vai te abençoar. Toque em Jesus, porque Ele está neste lugar. Because he is in this place. Aleluia. Existem bênçãos que além
da fé, você vai precisar de inteligência e sabedoria. So there are blessings and victories that besides beyond faith, we also need intelligence and wisdom. A palavra de Deus fala sobre o rei Salomão. The Word of God talks about King Solomon. E essa é uma passagem muito famosa. And this is a very famous text. Porque até as pessoas que não pertencem ao corpo de Cristo conhecem essa palavra. Because even people that don't belong to the body of Christ know this word. O rei Salomão estava lá no seu palácio, King Solomon was in his sentado no seu trono, he was in his palace, sitting in his throne, curtindo a sua vida de rei. just chilling and enjoying his king life. E de repente duas mulheres entram gritando, chorando, And fazendo then two escândalo. women just walk in, crying and yelling and making a scene. E você sabe que quando uma mulher dá para fazer escândalo, And you know that when a woman wants to make a scene, a coisa é séria. things are serious. Não é verdade? E elas falam: rei, julga a minha causa. And they say, King, judge our cause. Eu preciso que o senhor intervenha nessa situação, We need you to interfere in this situation. porque nós duas tivemos um filho, cada Because um, the two of us had a child. moramos numa mesma casa, We live in the same place. e certa noite o filho dessa aí morreu. And one night, her son died. E ela foi de noite, de madrugada, And at night, no berço do meu filho, she went to my child's crib, e trocou, botando a switched criança the baby. morta e levando a viva. putting the dead baby and taking the living baby. Sendo que o vivo é o meu filho e o morto é o dela. While the living child is mine and the dead child is hers. E agora, irmão, como é que resolve essa situação? Well, and now, brother and sister, how do we deal with the situation? Não existia exame de DNA, There were no DNA exams. não tinha testemunha, There's no testimony, people to testify. não havia câmera no quarto dos bebês filmando alguém fazendo a troca. There weren't cameras or baby monitors in the babies' rooms showing her changing the babies. E eu acredito que o rei Salomão olha para o alto e fala: Deus, dá-me sabedoria. And I believe that Solomon looked up and said, God, give me wisdom. E ele manda trazer a criança, And he tells them, bring the child, bota numa mesa. puts the child on the table. Eu acredito que um soldado segurava de um lado e o outro de outro, nos braços, outros nas I pernas. believe one soldier held the legs, one soldier held the arms. E ele mete a mão na sua espada And he just pulls out a sword. e fala: eu vou cortar a criança ao meio. And he says, we're going to cut the kid E in vou half. dar na metade para cada mulher, está resolvida a situação. We're going to give half to each child and the situation is dealt with. E quando ele puxa a espada, So when he pulls out the sword, uma das mulheres segura a sua mão e fala: one of the women grabs his hand and says, meu rei, não faça mal à criança. my king, don't do bad things to the child. Don't hurt the child. Deixe que ela leve a criança. Let the other woman take the child. Eu não quero mais. I don't want the child anymore. O filho é dela. The child is hers. E eu acredito que o rei guarda a sua espada, And the he puts away his sword, pega a criança no colo, grabs the child in his... de repente assustada com toda a gritaria, com toda a situação, Maybe the child's even surprised and because of the whole situation and the noise, olha para o céu e fala: looks at heaven and says, Senhor, eu te agradeço, Lord, I thank you porque me deste inteligência, because you gave me intelligence, sabedoria, wisdom, para discernir to understand and discern entre o certo e o errado, between good and right, entre o justo e o injusto, between the just and the unjust, e entrega à mãe. and gives the child A to the verdadeira mãe rightful dizendo: você é a verdadeira mãe. mother, saying that you are the rightful mother, you are the true mother, Porque somente uma verdadeira mãe because only a true mother abriria a mão de toda a sua felicidade, will give up all her joy, de todo o seu bem, all her good, all her do que ela wealth, tem mais precioso, of the best that she has, em prol da vida do seu filho. just to have her son well. Amém? Amen? Diga para a pessoa que está ao seu lado: So tell the person next to you, inteligência, intelligence, sabedoria wisdom, e fé and faith são as chaves de ouro are the golden keys para resolver to resolve todas as situações da sua vida. all the Amém? issues in your life. Em Provérbios, In Proverbs, versículo 1, verse 1, capítulo 1, verso 7, chapter 1, verse 7, diz: o temor do Senhor it says, the fear of the Lord é o princípio de toda a sabedoria, is the principle of all wisdom, mas os loucos but the fools, desprezam a sabedoria e o ensino. they disregard wisdom and teaching. E hoje eu quero falar com vocês And I want to tell you today acerca de algumas armas poderosas, na verdade de uma arma poderosa em questão que Deus deu aos seus filhos, about certain weapons, but specifically one weapon that God has given to His children. e eu falava ontem com o pastor John
And I told yesterday to Pastor John, que esta é uma série de mais outras 3 pregações, this is a series with 3 more sermons onde eu falo sobre as armas que o Senhor nos deu. where I talk about the weapons that God has given us. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios, Because the Bible says in 2 Corinthians, capítulo 10, versículo 4, chapter 10, verse 4, que as armas da nossa milícia that the weapons of our não são carnais, that our weapons are not from the flesh, mas poderosas em Deus, so they are powerful in God para destruir as fortalezas. to Amém? destroy to destroy E fortresses. existem algumas armas que o Senhor falou, nos entregou. And there are some weapons that God has given to us. Um é a oração, One of them is prayer, porque a oração realmente because prayer truly é algo poderoso, is something é uma powerful. arma de guerra. It is truly a weapon of war. Saiu até recentemente um filme chamado Quarto de Guerra, And recently came out a movie called War Room, onde falava sobre a oração, where it talked about prayer, porque a oração é uma bomba atômica because prayer is an atomic que bomb você lança dentro do inferno that you throw in hell, e Satanás tem que bater em retirada. and Satan has to run. Quando um homem ou uma mulher de Deus When a man or a woman of God vai buscar o Senhor em oração, go seek the Lord in prayer, Deus responde com fogo, God responds Deus with responde fire. com milagre, God responds with Deus miracles. responde à oração do justo. A palavra de Deus diz God isso. replies the prayer of the just. The word of God says A palavra de Deus em Atos 12, in Acts 12 que Pedro estava preso na prisão that Peter was in prison com correntes, with chains, mas a igreja do Senhor but the church of God fazia constante oração ao Senhor por ele. constantly praying for him. Ele estava preso, He was in jail. acorrentado, He was chained. mas a igreja do Senhor But the fazia church of God constante oração a Constantly Deus prayed to por God. ele. E o milagre aconteceu. And the miracle happened. Você conhece a história? Diz a palavra que um anjo chegou na cela The onde word Pedro says estava, that an angel came to his cell, o livrou das correntes, broke the chains, o levou para fora da cadeia, took him out of the jail, e ele vai em direção onde a igreja estava reunida. and he goes in direction to where the church was. E o que a igreja fazia? And what was the church doing? Fazia constante oração Constant prayer a Deus to por God ele. for him. E o milagre aconteceu, And the amém? miracle happened, amen? Em outra palavra, eu falo sobre o poder do louvor, que também é uma arma de guerra. In another word, it's talk about the power of worship, which is another weapon of warfare. Porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos Because the louvores. word of God says that God resides, God lives in the middle of our worship. Eu aprendi com um pastor no Brasil, o pastor Edson Feitosa, I learned with the pastor in Brazil, Pastor Edson Feitosa. que ele falava, se existe uma sala do trono, He would say, if there is a throne room onde Deus está, where God is, o louvor e a adoração worship and praise é o corredor de acesso à presença de are Deus. the hallway to access that. Ninguém entra na presença do Senhor Nobody goes into the presence of God sem passar pelo louvor e a without adoração. going through worship and praise. E eu pude vir nessa manhã aqui, And I could see this today, como vocês adoram ao Senhor. how you worship the Lord, Como Deus se move no meio do how louvor. God moves in the midst of Enquanto a worship. igreja louva, While the church enquanto a worships, igreja adora, while the church Deus praises, passeia por esse lugar. God is walking through Deus this toca nos place. seus filhos. God is touching Deus His concede children. vitória. God is giving victory. Enquanto você está aqui While you are here louvando, worshiping, Deus está dando ordem aos God seus is giving anjos orders para to te His abençoar, to para bless guerrear you, as suas guerras, to fight your fights. porque Ele tem prazer no louvor da Because He igreja. has pleasure in the worship of the Amém. church. Glória ao Senhor. Amen. Praise the Lord. Aleluia! Glória a Hallelujah. Deus! Glory to God. E em outra pregação eu falo sobre a fé especificamente, And in the other sermon, it's specifically about faith. porque a fé ela tem alguns sentidos. Because faith has some senses. A fé ela ouve, Faith hears, ela fala it speaks, e a fé ela vê. and faith sees. Amém? Amen. A fé, a palavra de Deus diz The Word of God says em Hebreus 11, in Hebrews versículo 1, 11, verse 1, que a fé é o firme fundamento that faith is the firm fundament daquilo que não vemos of what we cannot see, e a certeza das coisas and que the esperam. certainty of the things that we wait for. Você quer ver o que é fé? You want to see what faith is? Você pode fechar os seus olhos comigo? Can you por just alguns close your segundos? eyes for a few seconds? Veja o que é firme fundamento. This is a firm fundament. Watch it. Você nesse momento está com seus olhos fechados. Right now you have your eyes closed. Você não está me vendo. You're not seeing me. Seus olhos carnais estão fechados. Your flesh eyes are closed. Mas você tem a total certeza But you are 100% sure que ao abrir seus olhos, that when you open your eu eyes, estaria aqui na frente comigo. I am going to be up here with the microphone. E mesmo que eu pare And even if I stop, de falar por alguns segundos, even if I stop to speak for a few seconds, quando você abrir os seus olhos, when you open your eyes, eu estaria aqui na frente. I'm going to be up here. Pode abrir os olhos. You can open your eyes.
Viu? Eu não subi, eu estou aqui. You see, I didn't go up. I'm still here. E você sabia disso. And you knew that. Porque isso é fé, é um firme fundamento. Você não vê com seus olhos naturais. You don't see with your natural Mas eyes. os olhos espirituais Those estão spiritual vendo. eyes are seeing. Tem total certeza You can be 100% que sure Deus vai fazer. Amém? that God is going to do something. Em João, capítulo 1 João, capítulo 1. In 1 John chapter 1, Sorry. 1 João, capítulo 5. in 1 John chapter 5, Versículo 4 diz: verse 4 says, porque todo aquele que é nascido de Deus because all of those who are born in Christ, in God, vence o mundo. win the world, defeat the world. E esta é a vitória que vence o mundo, And this is the victory that defeats the a world, nossa fé. our faith. Amém? Amen? Mas hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus, sobre a espada do Espírito. But today I want to talk about the Word of God, the sword of the Spirit. Porque existem alguns princípios Because there are some principles que o Senhor nos ensinou e that the deixou. Lord has taught us, that He has given us. A Bíblia é um livro de inteligência, The Bible is a book of intelligence, sabedoria, wisdom, revelação revelation, e um livro de promessas. and a book of promises. Amém? Amen? E toda vez And every time que você recebe o conhecimento de Deus, that you receive knowledge as from God, promessas de Deus vêm sobre a sua vida. promises from God coming E to you, toda vez que você cumpre a lei de Deus, and every time you fulfill the law as of God, promessas dele também se His cumprem na sua promises vida. also are fulfilled in your life. Mas qual é o problema de hoje? But what is the problem today? O problema de hoje é que a maioria dos crentes, The problem today is that most Christians eles estão focados apenas nas promessas. are just focused on the promises. Se você pegar a Bíblia de alguns irmãos, If you get some people, some of our brothers and sisters' Bibles, você vai ver que ela está recheada nas promessas do Senhor. they're going to be packed in the promises of God. Você vai ver que elas estão marcadas, They're all rabiscadas, written on, escritas, circled, and written on. porque realmente a promessa do Senhor é muito boa para a nossa Because vida. truly the promises of God are really good for A us. vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a His sua will vida. is good, pleasant, and perfect for your life. Mas seria muito mais interessante para nós But it would be really so much more interesting for us se nós marcássemos as condições, if we decided to mark the conditions, os princípios, the principles, porque se você cumprir because if you fulfill as condições e os the princípios, conditions and principles, as promessas de Deus, then the promises of elas God vão se manifestar na will sua vida. manifest. Amém? Amen? Glória a Deus, Deus está aqui. Você pode dar uma salva de Amen. palmas Glory ao to God. Senhor? God is here. Can you give the Lord a round of applause where you are? Amen. Deus está nesse lugar. He is here. Dr. Mike Murdock, Dr. Mike Murdock ele fala que o Evangelho tem duas forças. says that the gospel has two strengths. Uma é a pessoa de Jesus One is the person of Jesus, e a outra os princípios and the second are the que ele principles deixou that he left e nos ensinou. and taught us. Porque uma coisa Because one é o thing Filho de Deus is the Son of God, e outra coisa and the other é o sistema de Deus. is the system of God. Uma coisa One thing é a vida de Deus, is the life of God, outra coisa and the other thing é a lei de Deus. is the law of God. E uma coisa One thing é uma experiência com is Deus an experience with e God, outra coisa and another é a thing sabedoria de Deus. is wisdom from God. Quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, When we raise our hands and receive Jesus, Jesus entra automaticamente em nosso coração. Você está automatically salvo. Jesus fills up your heart. Você You're não tem que saved. pagar o preço, porque You ele don't já have to pagou pay o the preço na price cruz because do He already Calvário. paid that price at cross. Mas os princípios de inteligência, But the principles of sabedoria, wisdom and intelligence, você só recebe no momento que você estuda a palavra de you only Deus. receive once you study the Word of God. Você só recebe no momento que você busca a palavra do Senhor You only Jesus. receive when you seek the Word of E eu God. me lembro de um versículo que a palavra do Senhor diz, And I remember a verse of the Word of God says, Salmos, versículo 1, Psalm capítulo 1, 1, verse 1 diz, says, bem-aventurado o homem. Blessed is the man. E você Blessed pode are falar those. também a mulher, Blessed are those. You can say the woman que too. não anda segundo o conselho dos ímpios, Who does not walk through the path of the nem se detém no righteous, caminho dos pecadores, and doesn't portray themselves in the path of sinners, nem se assenta na roda dos escarnecedores, and doesn't sit in the circle of the sinners, mas antes tem seu prazer but has a pleasure na lei do Senhor. in the Word of God. E na sua lei medita de dia e And de in His noite. Word He meditates day E and esse night. homem e essa mulher que na lei do Senhor That in the law of medita God de dia e de noite, meditates day and será night, como árvore will plantada be like a plant junto a ribeiros de next água, to rivers of water, que dá o seu fruto na estação who gives própria. fruits in the right season, Tudo aquilo que fizer and everything that you prosperará. do will prosper. Quando você adora ao When Senhor, you worship the quando Lord, você busca pela when you palavra de seek the Word of Deus, God, tudo que você faz everything prospera. you do É a palavra de Deus que fala isso And para it's the você. Word of God that says A palavra de Deus fala, quando você cumpre o que a palavra desse
termina, that when you fulfill Deus the faz word milagre na sua God does vida. miracles in your life. Mas o versículo que nós começamos a ler. But the Olha verse na that sala de we're palmas, reading, Senhor, you can aleluia. give the Lord a round of applause. Glória a Deus. Glory to God. Mas o versículo que nós acabamos de ler But the verse that we just read diz: o meu povo says, my foi people destruído were destroyed porque lhe faltou because they lacked o conhecimento. in Amém? knowledge. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, In Deuteronomy, the word of God says, capítulo chapter 28, 28, versículo 1. verse 1. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, If attentively you listen to the word of God, to the voice of God, I'm sorry. tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, Being careful to keep all his commandments, o Senhor teu Deus te exaltará the Lord your God will exalt you sobre todas as nações da over terra, all the nations in the earth. e todas essas bênçãos virão sobre And all ti these blessings will come over e you, te alcançarão, and they will reach you se ouvires if you a voz listen do to Senhor the teu voice of the Deus. Lord your God. Amém? Amen. E ouvir e obedecer, todas essas bênçãos All virão these sobre blessings ti. will come Ela over you. fala que você será bendito no campo, The Bible says that you will be bendito será o fruto do blessed seu ventre, in the field, the fruit in your womb. tudo aquilo que você colocar a mão irá prosperar. Everything that you touch will be blessed. Aleluia. Hallelujah. E eu quero falar sobre o primeiro princípio, eu acho que eu não vou ter tempo muito para. And I want to talk about the first principle. I don't know if I'm going to have time for everything. E eu quero falar apenas sobre o primeiro princípio. So I'm going to be talking only about the first principle today. Para crescer e avançar, To grow and to continue, to pursue, devemos conhecer a palavra de Deus, we need to know the Word of God para que a nossa mentalidade so that our mentality, our mindset seja transformada. may be transformed. Romanos 12, Romans 12, versículo 2 diz: verse 12 says, não vos conformeis com este mundo, verse 2, sorry, do not conform to this world, mas transformai-vos but transform yourself pela renovação do vosso through the entendimento, renewal of your mind, para que experimenteis so qual that you may seja experiment what is good, a boa, the perfeita perfect, e agradável vontade de Deus. Amém? Amen. E eu quero te mostrar And I want to show you sobre um homem que em determinada situação, um homem de Deus, a man of God that in a determined situation, a certain situation, a sua mentalidade estava bloqueada, his mindset was blocked. porque é isso que Satanás quer. Because that's what Satan wants. Satanás quer te paralisar na mente. Satan wants to Ele lança paralyze your mind. sugestões para você, He throws suggestions. porque se ele conseguir te vencer na mente, Because if he wins you in the ele mind, te paralisa he paralyzes e you. automaticamente And automatically, as promessas de Deus também ficam the promises paradas. of God get stopped too and Eu quero que paralyzed. você abra a sua Bíblia So I want you to open your em Bible Josué capítulo 1, in Joshua 1, versículo 1. verse 1. Pedi ao meu amigo Daniel para que leia. And Daniel's going to be reading Joshua 1:1. Eu já estou terminando, amém? O culto acaba meio-dia. I'm almost done. Service ends at 12. Amém? Amen. E nós vamos estar orando. And we will be praying. É meio-dia que o culto acaba, John? The service ends at 12, right, John? Whenever you're done. Whenever you're done. Quando você terminar. Amém. Amen. Glória a Deus. Eu já estou terminando, vamos orar. I'm almost finished. We're going to pray. Glória a Deus. Glory to God. A palavra de Deus fala lá em Josué capítulo 1. The Word of God says in Joshua 1. Você vai ler do 1 ao 9 todo. Vai mudando. Okay. From Joshua 1, Joshua 1 says, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses is aside. Moses is 8, I'm sorry. Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them. To the Israelites, I will give you every place where you set your foot as I promised. No, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river of the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you or never forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to right or to the left,
that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amém? Amen. Essa promessa é para a sua vida. This promise is for your life. Deus está falando para Josué. God is telling É uma Joshua. promessa que Deus faz para ele. It's a promise He has for him. Quem era Josué? Who was Quem Joshua? era Moisés? Who was Moses? Nós vemos que nesse texto acaba de haver uma associação. You see that in this text there is a substitution. Porque Moisés era o líder do Because povo. Moses was the leader of the people. Mas agora But now Josué Josh is estava na Joshua. frente da nação. Joshua is in front of the nation. Mas quem era Moisés? But who was Moses? Moisés era um homem. Moses was a man. É aquela história que você conhece. It's that story that you know. Do menininho que foi colocado no cesto. Of the little baby that was Foi put lançado no rio Nilo. in the river. E a filha de Faraó achou, And then Pharaoh's daughter o found him, levou e o criou como seu filho. took him and cared for him as a child. As Então a child. Moisés teve acesso a todo o So Moses had conhecimento, all the estudou answers nas to all melhores the escolas. knowledge. Studied in the Ele best foi schools. treinado para ser general. Was Ele foi treinado para comandar. Was trained to E command. além disso, And besides that, Moisés era um homem que era amigo Moses de was a Deus. man that was friend of God. Certa vez seus irmãos, Once his brothers, Arão e Miriam, Aaron and Miriam, se levantaram contra Moisés stood up against por Moses causa de uma esposa. because of his wife. E eles falaram tentando diminuir Moisés. And they tried to minimize Moses. Nós também somos profetas. O We're Senhor also também fala prophets. The conosco, Lord also speaks to us, tentando diminuir Moisés. trying to make Moses look smaller. Mas Moisés tinha um amigo. But Moses had a friend. E a palavra de Deus diz que Moisés era um homem tão manso And the word of God says that Moses was such a calm man que ele não ousou se defender, that he didn't defend himself. mas o seu amigo se levantou em sua But defesa. his friend stood up to defend him. E o que ele diz? And what did he do? Ele chama Arão, Miriam e Moisés para dentro da tenda And he calls Aaron, Miriam, and Moses into the tent e fala: and says, se existe profeta no meio de if vós, there is a prophet in the midst of you, eu falo com ele através de sonhos I speak to him through e dreams, revelações. through revelation. Mas não é assim com meu servo Moisés, It's not like this que with é Moses. fiel em toda a minha palavra. Com ele eu falo face a With face. him I speak face Ele to vê a face. face de He Deus. sees the face Com of ele eu God. falo With como him, qualquer um I fala seu speak amigo. as someone speaks to a friend. Como, pois, não tiveste medo So since you weren't afraid, de se levantar contra o meu amigo how are Moisés? you not afraid to stand against my friend Moses? E a palavra de Deus diz que na mesma hora Miriam fica leprosa. And the word of God says that at the same moment leprosy falls E upon Arão, him. vendo aquilo, pede: Moisés, me perdoa, And pede o Moses perdão do and Senhor por Aaron nós. seeing that begs for forgiveness. E Deus perdoa, And God forgives. mas But eles pagaram o preço da they had desobediência. to pay a Por price. 7 dias, For 7 days, Miriam teve que ficar fora do acampamento. Miriam had to stay out of the camp. E quem era Josué? And who was Joshua? Josué foi escravo a vida toda. Joshua was a slave his whole life. Seus pais eram escravos, His parents were slaves. seus avós eram His escravos, grandparents were slaves. os pais de seus avós também foram His escravos. grandparents' parents were slaves. E a sua mentalidade era: So his mindset was, eu não posso. I can't. Como eu vou dirigir esse povo? How am I going to guide these people? Moisés era um homem de Deus. Moses was a man of God. Moisés estudou no Egito. Moses studied in Eu a vida Egypt. inteira carreguei tijolo. My whole life I carried Eu a vida bricks. inteira amassei barro. My whole life I squashed mud. Mas Deus fala para ele: But God tells him, assim como eu fui com Moisés, just as I was with Moses, eu serei contigo. I will be with you. Então somente esforça So be courageous, be strong, e faça conforme and do according a lei do Senhor manda, to how the word of como a God palavra says, de Deus manda, how the word of God porque speaks. seus caminhos Because your ways vão prosperar. will be prosper. Amém? Amen. Terminando essa palavra, Closing up this word para que nós possamos orar, so that we can pray. eu lembro da tentação de Jesus. I remember Jesus' temptation. Você lembra que Jesus estava, a palavra de Deus diz que ele estava 40 dias em jejum? The word of God says that Jesus was 40 days in fasting, E o Espírito do Senhor and the Spirit of God o leva para o deserto para ser takes him tentado to the desert to pelo be diabo. tempted by the devil. E o que acontece? O diabo, ele é astuto, And sabia what que Jesus happens? The estava com devil is fome, smart. He knew that Jesus was hungry porque ele é homem como eu era homem, como eu e because he was a você. man just like me and you. E crente, 40 dias sem comer, você imagina. And let's be honest, a Christian without eating for 40 days, E Jesus you can era imagine. cristão, não é verdade? And Jesus was one of them. Aleluia. E o que acontece? O diabo fala: se realmente és o filho de So what Deus, happens? The devil says, if you're truly the Son of God, transforma essas pedras em pão. transform these rocks into bread. E o que Jesus diz para Satanás? And what does Jesus tell Satan? Você pode falar para mim?
Can you tell me? O que Jesus fala para Satanás? Não só por pão viverá o homem. Jesus fala, Jesus says, está escrito, it is written, nem só de pão not only by bread viverá o homem. shall man live. Depois Satanás leva ele para o alto de um... And then Satan takes him up to the De uma top of montanha. the building, of a E fala, mountain. se és o Filho de Deus, If you're the Son of God, lança-te, throw yourself. porque está escrito Because it is written que dará ordem aos seus that anjos you will give para command que to your você não angels tropece com seus pés so em that you pedra. will fall with your E feet. Jesus responde como? And Jesus, how does Jesus say? Satanás, Satan, está escrito, it is written, não tentarás o Senhor do teu not Deus. tempt the Lord your E God. ele tenta mais uma vez. But he tries one more Ele time. leva Jesus em cima do templo, do He pináculo do takes Jesus to templo, the top of the e building, fala, to the se temple, prostrares me adorais, and says, if you bow yourself and worship me, te darei tudo isso aí. I will give all of this to you. E Jesus fala, And Jesus says, está it escrito, is written, somente ao Senhor teu Deus adorarás, to only the Lord your God you will somente a worship, Ele servirás. and to only him you will E live. ele expulsa Satanás. And he rebukes Satan. E a palavra de Deus diz que os anjos vêm e os servem. And the word of God says that the angels come and serve him. Se o próprio Senhor Jesus If Jesus himself usou a palavra do Senhor used the word of God para vencer to batalhas, defeat battles, por que nós, servos do Senhor, then why we, servants of God, muitas das vezes não damos aren't giving a verdadeira importância que a palavra de Deus merece? much importance to to how the word deserves, to what the word deserves? O que eu quero falar para você nessa manhã, What I want to tell you this morning é sobre a importância is about the importance de conhecermos a palavra do Senhor. of knowing the word of God. Porque no momento que buscamos a Deus na sua palavra, Because in the moment that we seek God in fala His word, contigo. God speaks Deus to te you. abençoa. God blesses you. Deus derrama sobre a God sua pours over vida your life. bênção sem medida. Blessings with no measure. Porque no momento da tentação, Because in the moment of no momento da temptation, tribulação, in the moment of o que vai te tribulation, manter de pé é a palavra de what will keep Deus. you standing is the word of God. Quando um homem ou uma mulher conhece a palavra do When a Senhor, man or woman knows the word of God, ele sabe que diante da tentação e da they know that situação, before temptation and a certain situation, ele pode lembrar: they can remember, o Senhor é meu pastor e the não me Lord is my faltará. shepherd and I shall not want. 1000 cairão ao meu lado, 1,000 will fall by my 10.000 à minha side, direita, 10,000 to my mas left, eu não serei atingido. but I will not be reached. Quando disserem que você não pode, When they tell you you can't, você vai lembrar que a palavra diz you're going to remember that the word que says tudo é possível ao que crê. that all things are possible for those who E believe. você crê no Senhor Jesus, amém? You believe Glória a in the Lord Deus. Jesus. Você Amen. vai fazer uma salva de Come on, palmas. give Jesus Agora a round of applause and praise. Aleluia. Hallelujah. Deus está aqui. God is here. Eu estou terminando essa mensagem. I am ending the sermon. Já deu meio-dia.